hoje é mentores e tarefas, porque é muito importante nós termos consciência do que são os mentores espirituais, os nossos amigos protetores, no nosso dia a dia, o pessoal nosso e os amigos protetores da casa espírita, e qual é a nossa tarefa, porque às vezes nós confundimos ou transferimos as responsabilidades. No Livro dos Espíritos, na questão 491, Kardec, já preocupado com essa situação, pergunta aos guias da humanidade que eles estavam formando a codificação sobre a direção do Espírito de Verdade, ele pergunta qual é a missão dos Espíritos protetores. E eles respondem que é a de um pai com relação aos filhos e de guiar o protegido pela senda do bem. A de um pai, exatamente aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, principalmente com aqueles filhos rebeldes, com aqueles filhos que não ouvem o nosso conselho, que nós chamamos a atenção. Então os amigos espirituais fazem a mesma coisa. Se nós colocamos os amigos espirituais, os nossos filhos, às vezes de castigo, vá para o quarto para pensar, os amigos espirituais vão fazer isso conosco também. Olha, você precisa despertar, precisa estar atento ao que você está fazendo. Então nós não fazemos assim com os nossos filhos, eles fazem. E eles continuam dizendo que também é a de consolar em nossas aflições, levantando-nos o ânimo na prova da vida. Levantar o nosso ânimo. Eles não vão realizar as nossas provas, eles não vão realizar as nossas tarefas. Há uma diferença muito grande entre levantar o ânimo e realizar as tarefas. Assim como é na vida encarnada. É bem mais fácil com o apoio que nós recebemos dos nossos pais ou o apoio que nós damos para os nossos filhos. Os nossos filhos hoje estão tão acostumados com o nosso apoio que eles têm até uma certa dificuldade de cuidar da vida deles. Já estão prontos para enfrentar o mundo, mas ainda está debaixo das nossas asas. E nós, por nossa vez, ficamos com medo de soltar, de falar, vai viver a sua vida. Mas isto está, o que os amigos dizem para Kardec, está consonante com Jesus. Jesus fala, será que está consonante com Jesus? Está consonante com Jesus. Porque Jesus nos fala no capítulo de Seres Perfeitos que se nós, que não somos bons, separamos as melhores coisas para os nossos filhos, o que dirá o Pai que está nos céus? Então Jesus nos lembra que nós estamos numa escola de provas e expiações, nos preparando para sermos um dia bom. Nós não somos bons, apesar de nós falar que somos bons, nós estamos aprendendo. Nós intercalamos ainda as nossas emoções. Psicologicamente, nós temos dias muito bons e temos dias muito ruins. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, aprendendo a lidar com os sentimentos. Na maior parte do tempo, nós ainda lidamos com os instintos. Nós resolvemos de uma maneira que depois as consequências são mais graves e nós precisamos pedir desculpa, pedir perdão, recomeçar nos caminhos. Então, nós, com o nosso apoio, os nossos filhos têm um consolo maior. Nós não relegamos um filho em detrimento do outro e também não fazemos as tarefas dos nossos filhos. Os amigos espirituais atuam da mesma maneira conosco. Quando nós estamos nos cátaros de dores, quando nossos filhos estão nos cárceres, quando caem numa queda lastimável pelo vício, nós sempre vamos encontrar os pais como anjos protetores, velando pelos filhos. Eu sempre emociono muito com relação aos cárceres, porque quando você vai numa visita nos presídios, é comovedora, é de partir o coração ver os pais idosos ali passando
um constrangimento em nome do amor pelos filhos. Os amigos espirituais nos auxiliam. Nós não pedimos misericórdia para Deus para que tenha uma via dolorosa menor, que os nossos filhos encontrem o caminho da paz, o caminho da redenção. É desta maneira que os mentores espirituais, que os nossos amigos espirituais atuam conosco. Assim como nós protegemos, eles nos protegem. Assim como nós orientamos, eles orientam. Assim como nós buscamos força para auxiliar os nossos, eles também mantêm e nos dão força para que possamos fazer isso. E ao mesmo tempo, o que eles esperam? O que os amigos espirituais esperam de nós? Que nós possamos sobrepujar as nossas más inclinações. E que são as más inclinações? É essa tendência perturbadora de fazer o que não deve ser feito, em detrimento daquilo que é correto e ideal. Então nós podemos perdoar, não perdoamos. Nós podemos servir, não servimos. Nós podemos fazer um ato de caridade, nós não fazemos. Então isso são más inclinações. É para isso que nós estamos encarnados. Deixar com que essas más inclinações vá ficando no passado, no nosso início, olha, quando nós ainda éramos primatas, quando nós ainda trabalhávamos com instintos. Hoje nós trabalhamos com os sentimentos. Hoje nós nos falamos, nós enchemos assim a boca para dizer que somos educados, que somos civilizados, que somos espíritos a caminho da luz, como Emmanuel diz. Nós somos espíritos a caminho da luz, mas ainda não somos sol de meio-dia. O que é o sol do meio-dia? Aquele que não faz sombra. Então nós ainda carregamos sombras. Então nós ainda precisamos trabalhar essas más inclinações para termos o quê? Termos esse equilíbrio, termos a paz de espírito e encontrar com os nossos amigos espirituais esse equilíbrio de paz, manter-se conectado. Porque às vezes nós falamos isso, nossa, eu converso com os amigos espirituais, eu peço os amigos espirituais, mas eu não sinto os amigos espirituais em torno de mim. Isso só os médiuns é que podem sentir, os médiuns ostensivos é que podem sentir. Pois a doutrina nos diz que todos nós somos médiuns, que é inerente no homem, na vida encarnada, a mediunidade, que nós vamos sentir em grau maior ou menor. Isso significa que todos, sem exceção, têm a capacidade de sentir essa intuição, sentir essa vibração dos amigos espirituais em torno de nós. A diferença está que o médium ostensivo vai poder ouvir com mais precisão a voz. E nós que não somos médium ostensivo, teremos que nos esforçarmos na concentração. Significa que nós não podemos nos amolentarmos. Nós precisamos estar atento e não transferir responsabilidade. Porque às vezes nós transferimos responsabilidade. Eu não sou médium, mas a outra pessoa é médium, e aí nós ficamos lá toda hora perguntando, tem um amigo espiritual em torno de mim? Como é que está a minha aura? Eu não estou bem? Só que isso é tarefa nossa. É tarefa nossa de ficar bem. Nós podemos escolher vibrar amor, vibrar carinho, vibrar atenção, vibrar junto com os amigos espirituais, e também podemos escolher ficar com preguiça, ficar irritado, ficar perturbado, maledicente. É uma má inclinação e nós temos a tendência de sermos maledicentes. Não há exceções. Nós estamos no mundo de expiações e provas, então ainda não existe exceções. Nós ainda conseguimos cortar a unha alheia, como se diz na minha terra, achar um ponto no outro para criticar. Então, isso são inclinações que necessitamos melhorar. Por quê? Porque nós trabalhamos numa casa espírita e nós somos o exemplo. Quem chega entre nós, os trabalhadores, nós já nos conhecemos, temos mais liberdade, mas e o público que não conhece? Eles não precisam ter uma casa acolhedora?
uma casa que conforta, uma casa que consola. Para isso, há necessidade de não sermos molengas, de não nos amolentarmos nas coisas, nas imperfeições que precisamos corrigir. Porque nós não podemos transferir valores. E quando nós transferimos valores, isso começa a ser aplicado na casa espírita, por invigilância nossa, por indolência nossa. Nós começamos a criar o que popularmente chamamos de panelinhas. Um grupo fica aqui criticando o outro grupo que está ali. E somos todos irmãos, todos na mesma casa. Ah, mas é que eu não sou muito simpática com aquela pessoa. Ela olha para mim assim e eu não sei, parece que eu não gosto dela. Qual é a finalidade da encarnação que a doutrina nos diz? Nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar significa conquistar todas as pessoas, principalmente aqueles que têm uma antipatia para conosco. Se ele tem uma antipatia em algum lugar, em algum momento, nos cruzares das encarnações, despertou-se um sentimento que precisa ser reparado. Isso é a finalidade da encarnação. Isso é o que a doutrina nos ensina. Mas nós vamos esquecendo disso, vamos deixando por invigilância e isso começa a brotar dentro da casa espírita. Você começa a ver isso, essas flores do lodo. O que é as flores do lodo? As flores do ódio. As flores das exigências descabidas, das cobranças desnecessárias. Nós somos irmãos. Nós somos companheiros de trabalho em aperfeiçoamento. Então nós não podemos fazer isso, nós não podemos transferir isso e não podemos deixar isso acontecer na casa espírita, porque quando nós fazemos isso, acontece uma coisa muito mais grave. Nós transferimos as nossas responsabilidades de aperfeiçoamento para a espiritualidade. Nós queremos que os amigos espirituais resolvam as nossas querelas. Então, isso pode acontecer com todos. A vigilância da atitude é o que nós precisamos. Vigiar de que maneira que nós nos comportamos. Estudar sistematicamente a doutrina. Porque nós achamos... eu li toda a codificação. Você já leu o Pentateuco de Kardec? Já li os 5 livros. Leu o Extra, Obras Póstumas? Li. Leu as revistas? Li. Leu as viagens? Li. Você estudou? Eu preciso estudar? Precisamos estudar. Há necessidade disso. Todo dia nós aprendemos algo novo com a doutrina. Todo dia nós aprendemos... Nossa, eu deixei escapar isso. Já estou há 30 anos na doutrina e isso ainda tinha escapado, né? Então, nós precisamos renovar as nossas atitudes e manter o estudo sistemático da doutrina. Porque é o amor que vai nos acudir. E se nós vamos nos equivocarmos menos, vamos errar menos para conosco, para com o nosso próximo, o nosso irmão, e para com os amigos espirituais. Eles são amigos devotados e incondicional nós. Estão conosco desde o nosso nascimento, vai até a morte do nosso corpo físico, muitas vezes nos acompanha além na vida espiritual e ainda em outras existências, cuidando de nós, esperando o nosso aperfeiçoamento, trabalhando para que nós possamos ouvir aquele chamado de Jesus, vinde a mim, porque nós ouvimos o chamado de Jesus, mas nós temos dificuldade de caminharmos sozinhos, e aí esses amigos devotados nos auxiliam, nos dão forças. Então eles estão conosco, mas nós não podemos relegar a eles, por ignorância doutrinária, as nossas tarefas, que diz respeito a nós. Essa é a nossa oportunidade. Nós estamos encarnados para realizarmos essas tarefas. Nós estamos numa escola de expiações e provas. É normal que nós sentimos dores. Nós estamos num mundo, numa vida corpórea densa. Porque esta é a condição da Terra. O que os amigos espirituais nos diz com relação aos mundos em que nós estamos encarnados para nos aperfeiçoarmos?
O primeiro mundo é o mundo primitivo, aonde começam as primeiras encarnações, provavelmente muito mais denso. A Terra teve essa fase primitiva? A antropologia nos mostra que sim. Nós vemos os nossos homens, o que nós éramos no passado na condição de primatas, dos primeiros homens. E muitas vezes até brincando nós falamos, nossa, você está parecendo um homem da caverna, que está utilizando todo o instinto. Depois nós mudamos de categoria. Qual categoria que nós mudamos? Expiações e provas. É a condição que a Terra está agora. Quem vive no mundo de expiações e provas? Quem tem erros para acertar. Quem tem desajustes para corrigir. Quem ainda persiste no mal. Qual é a condição primária de um mundo de expiações e provas? Um mundo inferior aonde o mal predomina. Então nós vivemos num mundo onde o mal predomina e nós tomamos consciência do bem. E ao tomarmos consciência do bem, nós vamos trabalhando para o nosso bem, para o bem dos nossos familiares, porque nós amamos e pelos laços familiares nós queremos que eles fiquem conosco, e vamos conquistando os nossos adversários, que são os ajustes que precisamos fazer. E nós sonhamos de uma maneira que Santo Agostinho diz que é uma nobre ambição com um mundo regenerador, aonde ainda o mundo corpóreo vai ser denso, mas com menos, sem expiações, com provas, ainda com ajuste por fazer. Então nós aspiramos isso, mudar a Terra de condições, de expiações para mundo regeneradores. E depois tem os mundos felizes, que ainda é uma encarnação corpórea e densa, mas o bem já predomina e nós estamos muito distantes, porque alguns de nós sonhamos que amanhã vai acontecer a regeneração da Terra, e não vai. Pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas provas que sofremos, pelas expiações que temos, mostra que o nosso mundo ainda há muito para se fazer. Ele será um dia. Mas para isso, nós que somos herdeiros de nós mesmos, precisamos trabalhar para isso. Nós não podemos relegar a espiritualidade. Nós justificamos esse relegar em nome do amor. Dizemos, mas eles nos amam, mas eles nos querem, mas é um amor falso. A nossa assertiva não está correta. É um amor de erro, é um amor de injustiça. Nós temos que entender isso, que quando nós transferimos as nossas tarefas, nós os transformamos os nossos amigos em nossos servos. Faça isso, faça aquilo. Meus amigos, eu estou pedindo, eu necessito de paz. Nós fazemos preces assim e ouvimos amigos nossos, companheiros, confrades dizer, amigos espirituais, nós queremos paz, nós desejamos paz. Eles podem fazer chover 40 dias e 40 noites, como a lenda da Arca de Noé, de paz, de chuva de paz sobre nós, e nós não teremos paz, porque a paz está em nós. Nós precisamos desenvolvê-la, nós precisamos transmiti-la. Eles desejam o que nós pedimos, eles querem o que nós pedimos, eles enviam os consolos daquilo que nós pedimos. Mas para ouvir essa música maravilhosa da espiritualidade, há a necessidade de nós tocarmos o piano. Qual é a tarefa do piano? A nossa tarefa, de nos aperfeiçoarmos, de sermos justos, de sermos caridosos, de sermos auxiliares uns dos outros, dar exemplos. Às vezes nós encontramos companheiros que dizem assim, eu tenho uma dificuldade imensa de perdoar, porque perdoar é para Deus. Não! Por que perdoar é para Deus se Ele é o incriado? Se Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele que criou, e quem desviou do nosso ponto de partida simples e ignorantes pelas escolhas fomos nós. Perdoar é para nós. Corrigir é para nós. Se aperfeiçoar é para nós. E a espiritualidade amiga em torno de nós estão auxiliando nisso.
Eles são fiéis nos postulados que eles designam, mas eles esperam que nós também possamos ser fiéis. Eles já passaram pelos testemunhos de expiações e provas. Os amigos que nos auxiliam já fizeram o caminho que nós estamos fazendo. É por isso que eles nos auxiliam. Eles sabem o quanto dói. Eles sabem o quanto sofremos. Eles sabem o quanto nos custa sentir a dor. E quantas vezes nós queremos eximir-se dela. Quantas vezes nós queremos fugir. Quantas vezes nós pedimos para passar o cálice. Quantas vezes nós falamos que não aguentamos? É muito difícil. E quantas vezes nós choramos por dores menores? Uma coisa simples, uma coisa que não causa nenhum dano à pessoa, nem à sociedade, nada, e nós ficamos pelos corredores da casa espírita pedindo para olha, ora por mim porque eu estou passando por uma prova. Olha, vibra por mim porque eu estou passando por uma prova. Aí você pergunta qual é a prova e você engole até em seco. Porque é muito simples, é muito complicado. E às vezes aquela pessoa que você pediu para orar por você está numa prova muito mais difícil e não está comentando nada. Não faz muito tempo eu presenciei uma situação dessa. A pessoa que ficava pedindo para a outra orar, pedindo para os outros vibrarem, e era coisa simples, coisa que ela tinha que conversar com a família. Desavenças dentro do lar pela incompreensão, pela falta de perdão, pela falta de renúncia. Porque nós falamos que perdoamos, mas quando qualquer coisa acontece aquele dia, você lembra aquele dia? E as pessoas costumam até brincar que o elemento feminino guarda data, dia, mês, horas, segundos, né? Vocês vão pensar, porque a mulher é assim. Não, todos nós somos assim. Olha, eu te perdoei, mas aquele dia, 5 de maio, às 3 da tarde, você fez assim, assim, assim. Isso não é perdão. Perdão é deixar de lado. Perdão é começar novamente. Perdão é reconhecer que pode fazer a mesma coisa. Algumas pessoas querem esquecer. Isso não é perdão. Nós não fomos criados para o esquecimento. Eu já disse isso aqui em outras palestras. Se nós fôssemos criados para o esquecimento, todos os dias nós teríamos que recomeçar a nossa vida. Todos os dias nós teríamos que recompor. O dormir e acordar nós teríamos que recompor por inteiro. Nós fomos criados para a evolução. Evolução significa absorver conhecimento e não esquecer conhecimento. O que nós podemos fazer com as coisas que nos ferem, nos magoam, é perdoar no sentido de que aquilo não te fere mais, porque você está numa vibração melhor e que você pode ensinar. E a pessoa da qual esta pedia a vibração estava exatamente com os dias contados como todos nós, porque nós não sabemos o dia do nosso desencarne, que pode ser dali a algum instante, mas aquela pessoa onde a medicina, onde a ciência material diz, você tem tantos dias, é mais difícil. Muito mais difícil. Nós vivemos bem e felizes porque nós não sabemos o dia do nosso desencarne. E nós desejamos que ele seja bem distante de nós. Muito distante. Está com 50, quer chegar em 90. Está com 90, pensa em 120. Então nós afastamos isso. Mas quando a ciência nos diz... E a ciência tinha dito a esse jovem que ele tinha uns 6 meses. E ele fez o propósito de ser os melhores 6 meses da vida dele. E ele trabalhou, e ele perdoava, e ele orava, ele reconciliou, ele foi buscar amigos, ele foi buscar pessoas que muito tempo atrás ele tinha ferido, ele fez toda uma estrutura. E aí a pessoa pedia para ele orar, e ele orava. E essa pessoa ficou muito chocada quando ele desencarnou. Mas ele desencarnou assim como? Não, ele estava muito doente. Você é que não sabia. Porque estava envolvida demais com as próprias dificuldades.
Então nós precisamos sim deixar o nosso ego, deixar o nosso umbigo e olhar a dor do nosso próximo. Isso é evolução. Como dizia Clarice, um amigo pediu para ajudar-me na dor dele. Guardei a minha no bolso e fui ajudar. Então nós precisamos aprender isso. Todos nós, sem exceção, temos dores. Todos nós, sem exceção, temos dificuldade. Todos nós, sem exceção, passam por provas e passam por expiações. Sem exceção. Inclusive Jesus encarnou na Terra, tem provas, tem expiações para passar, tem dores para passar. Mas nós podemos guardar a nossa dor para auxiliar. Porque a casa espírita fica toda hora pedindo para os amigos espirituais fazerem isso por nós. Ai, amigos, nós estamos passando por provas, por expiações. Alivia-nos, afinal somos afervorados na fé. Nós somos espírita de carteirinha, 30 anos na casa espírita. E nós já temos alguns méritos. Eu já quero gastar os meus bônus horas agora. Por favor, por favor, afasta-se de mim. Jesus, a gente nunca soube que ele fez isso. Que ele anuiu-se das situações degradentes e as imposições descabidas geradas pelos seus antagonistas. Todo o trabalho missionário de Jesus, porque nós só temos consciência desses 3 anos, porque ele, por ser um espírito de luz, por ser o maior espírito evoluído que encarnou na Terra, fez questão de esconder a idade, a sua vida nas coisas do lar, nas coisas do seu trabalho. E ele aparece aos 30 para fazer esse missionário. E nesse missionário, quanto ataque, quanta dor, quanto sofrimento. Nós achamos que Jesus teve uma vida maravilhosa porque ele é um espírito de luz. Ele teve uma vida encarnada como a nossa, numa época primitiva. A Terra estava entrando na transição de primitivo, sair do primitivismo para expiações e provas. Não tinha ciência, não tinha tecnologia. Então, Jesus teve frio, teve fome, teve sede, teve dores, teve anseios. Procurou lugar para dormir, buscou amigos, sentiu a necessidade de amigos. Pediu para os seus discípulos, companheiros de todo momento, ore por mim, vele comigo. O que eles fizeram? O que nós fazemos? Dormir. E ele disse, mas nem uma hora velas comigo. Então ele não sai disso. E ele não pedia também para a espiritualidade passar. Ele não ficava toda hora buscando. Diante de Pilatos, ele diz para Pilatos assim, se eu quisesse, a minha gente lutaria por mim. Ele está falando de quem? Que gente é essa? Os discípulos que estão em torno dele? Os encarnados que estavam ali pedindo milagres a todo instante? Ele está falando da espiritualidade, que eu auxiliava em tudo, se eu quisesse. Então nós não podemos querer que a espiritualidade resolva. Ele pediu essa encarnação para nos ensinar o amor. Ele tinha que executar. E às vezes nós achamos que Jesus não passou por isso, que ele foi um agêneres. Aliás, nós encontramos colegas no movimento, confrades no movimento espírita, que acham que Jesus materializou-se e não encarnou-se, que ele aparecia e desaparecia porque ele era um agêneres. Ele venderia por acaso uma falsa para nós, uma farsa. De que, olha, você precisa sofrer, olha como que eu sofro, mas não é verdade porque eu estou só em espírito. Não, ele encarnou, ele sofreu, ele sentiu. Ele não fugiu das provas para nos exemplificar como que nós deveríamos fazer. E os mentores espirituais dizem para Kardec que o objetivo da nossa encarnação é a expiação. É um objetivo, nós temos que expiar
Olha, eu realmente aprendi. Eu realmente sei. Sou um espírito bom. Eu não sei os irmãos, mas uma das questões do Livro dos Espíritos que eu mais gosto e que pelo menos uma vez por semana eu leio é a questão 100. A número 100 diz a escala, aonde que a gente se encontra. E eu leio para ver se eu já saí daquela escala de espíritos impuros, de espíritos imperfeitos, se eu já consegui manter-se pelo menos a semana toda na condição de espírito bom. Então esse é o nosso objetivo. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo da humanidade. O que nós queremos? Que a humanidade melhore. O que nós queremos? Um mundo menos violento, um mundo sem marginalidade, um mundo sem vícios, um mundo sem drogas. Qual é a nossa mentalidade? Falamos mal do governo, brigamos no trânsito, criticamos o que está errado, o que está usando o vício em vez de auxiliar, de mostrar apoio. Nós esquecemos de fazer a coisa mais importante que deveríamos fazer enquanto encarnados: orar pelo progresso da humanidade. Orar pela paz de cada irmão. Orar para que cada um tenha a força e coragem de vencer as suas provas e as suas dificuldades. Porque as nossas provas e as nossas dificuldades não são fáceis. O nosso dia a dia, a nossa mídia mostra o quanto não é. Mas nós precisamos focar no bem. Nós precisamos focar nas coisas boas que acontecem. Uma sugestão que eu dou para quem gosta da internet é assinar a página Razões para Acreditar. Porque eles só colocam notícias boas do mundo inteiro. Porque isso nos estimula a ser bom. Se você olhar uma notícia negativa, você passa o dia inteiro pessimista, o dia inteiro reclamando, o dia inteiro maldizendo e ainda briga com o primeiro que lhe perguntar o que você tem. Se você ler uma notícia boa, você passa o dia todo vibrando, o dia todo feliz, o dia todo em paz. Se uma pessoa pergunta, por que você está tão feliz? Você fala assim, porque há paz no mundo. A pessoa fica olhando para você achando que você não está muito certo das conexões mentais, mas está certo e ele aprende a fazer a mesma coisa. Diminua o número de violência dentro dos nossos lares, nós precisamos fazer isso. Não é isentar-se do mundo, não é fugir da internet, não é fugir da TV, não é fugir do mundo, é vencer o mundo, Jesus diz. É conseguir selecionar, é melhorar as escolhas. Escolha um filme de Kardec, por exemplo, em vez do Big Brother. É saber escolher uma coisa, um ensinamento bom diante de um ensinamento ruim. Não é proibir, a doutrina não proíbe, já lembrando Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É saber o que eu quero de melhor. Porque quando nós fazemos isso, nós paramos de pedir para os nossos amigos espirituais fazer por nós. Então, as dificuldades nos nossos lares estão relacionadas à falta de comunicação. Porque nós acreditamos que mandar o outro fazer alguma coisa é comunicação. Nós perdemos a sensibilidade dentro dos nossos lares. Nós queremos que a sociedade seja educada e gentil. Mas ela atua na sociedade exatamente aquilo que ela tem no lar. E é igual no nosso lar. O companheiro vai na cozinha, você diz, traga água para mim. Vamos mudar de canal, que eu não gosto desse filme. Você já lavou a louça? Você lavou a roupa? Eu também trabalho igual você. Isso não é comunicação. Isso é escravidão. Isso é mandar. É muito mais bonito nós utilizarmos o por favor, com licença,
muito obrigado. Ao acordar, bom dia, você dormiu bem. Para deitar, boa noite. Lembrar de dizer para o companheiro e para a companheira que a ama. Boa noite, meu amor. Eu te amo. Durma bem. Ah, Sônia, mas eu tenho 30 anos de casado, não faço mais isso. Faça de conta que casou hoje. Todos os dias nós nos conhecemos. O amor é uma conquista de todos os dias, e todos os dias nós acordamos com um desconhecido, porque todas as noites nós morremos literalmente, vamos para a espiritualidade, aprendemos mais, voltamos para o nosso corpo, diante do aprendizado de um e do aprendizado do outro, que às vezes não são iguais, nós somos diferentes. Bom dia, meu amor. Bom dia. Que bom. Você dormiu bem? O que você sonhou? Estava onde? Eu estava num sarau com Bezerra de Menezes. Bom, está aprendendo. Eu estava num baile. Bom, fez a escolha errada. A próxima coisa, escolha aí com Bezerra de Menezes. Nós precisamos aprender esse tipo de comunicação. E não é hipocrisia o que eu estou falando, não. Isso é exercício diário. Nós temos que fazer isso. A mesma coisa com os nossos filhos, fazer a refeição à mesa, sem celular, com a TV desligada, conversando, contando o seu dia para o outro. Fazendo isso, mais da metade das dificuldades dos lares desaparece. E isso é comunicação. Saber o que sente. Perguntar. Saber das emoções. Saber do que aprendeu na casa espírita, ou o que a casa espírita está lhe incomodando. São os nossos companheiros, a gente tem que perguntar, temos que saber, porque muitas vezes eles vão conosco, mas ainda não entenderam. Estão indo porque nós vamos. Então nós precisamos levar esse conhecimento. As aflições do nosso dia a dia fica mais fácil quando nós compreendemos que estamos no mundo de provas e expiações, que a causa dessas aflições está nesta vida ou em outra vida. Se eu tenho um casamento difícil, se eu tenho um filho difícil, esta causa pode estar em outra vida. Não fica cobrando, é porque no passado você ou eu fizemos alguma coisa pelo isso. Nós já sabemos, pluralidade das existências. É o momento de se perdoar e se recomeçar. Mas nós não podemos transferir isso para os nossos amigos espirituais. Como eu disse, transformá-los em nossos escravos, em nossos servos. Nós precisamos evitar isso. Nós precisamos trabalhar com eles com amor, auxiliando, sabe? Porque nós sabemos que somos enfermos da alma. Nós sabemos que nós precisamos da presença contínua dos amigos espirituais em torno de nós. E muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso. Nós conhecemos irmãos nossos da casa espírita com alma enferma dessa maneira, que exigem os amigos, que eles têm que carregar, que eles têm que fazer isso, desencarnam, atravessam o portal da verdadeira vida, como diz Joana, e continua reclamando dos amigos as mesmas instruções. Blasfema quando se encontra em mundos num estado vibratório negativo, sombralino, umbralino, cheios de sombra. As sombras é do mundo. Por que o umbral é cheio de sombras? Deus criou uma região escura cheia de sombra, é isso? E criou uma região cheia de luz? A doutrina nos diz que estas regiões são alimentadas pelos nossos pensamentos. É escuro porque nós estamos escuros. É de dor porque nós estamos com dor. Só muda a vibração. E aí eles ficam reclamando os paraísos que achavam que existiam. Porque nós temos essa mania, né? Nós somos espíritas, quando nós desencarnarmos, nós vamos para uma colônia linda, maravilhosa. Já não tem nem vaga mais no nosso lar, em umas outras colônias que eles vivem. Por quê? Porque todos nós vamos para lá. Veja que estado atávico nós aprendemos diferente, mas ainda carregamos a mesma sensação de que todos nós merecemos os céus. Em qualquer religião que nós já tivemos passado, nós
carregamos essa certeza absoluta de que todos nós merecemos os céus. E a espiritualidade nos diz que o céu é conquistado pelo nosso aperfeiçoamento. Tem que merecer realmente, que eles não vão fazer por nós. Então nós vamos ter dores, nós ficaremos em sofrimento não por causa da espiritualidade, mas por nossa causa. Então nós não podemos esquecer que os amigos espirituais nos orientam, nos auxiliam, nos ajudam. Mas a tarefa é nossa e não deles. Os amigos espirituais estarão na casa espírita, com ou sem a nossa presença. A tarefa de chegar na casa espírita, a tarefa de conversar com os irmãos, a tarefa de fazer os cursos, de se aperfeiçoar é nossa. A tarefa de se conectar com a espiritualidade também é nossa. Eles estão conectados conosco o tempo inteiro. Sentir as suas vibrações é um trabalho nosso. E esse trabalho é individual e é intransferível. Ninguém vai fazer por nós. Sabe? É aquela situação que você coloca a sacola de lixo ao seu lado e diz assim: eu preciso tirar esse lixo. Eu preciso tirar esse lixo. Eu preciso, ele é futuro, eu preciso, e nunca faz. Ele começa a degradar, começa a levantar mau cheiro, começa a dar bichos. E é isso que nós fazemos conosco. Nós carregamos um monte de sacolas de lixos. E aí a gente fala: eu preciso perdoar, eu preciso estudar, eu preciso... Nós ficamos carregando as sacolas das imperfeições. E aí o que acontece conosco diante do preciso eterno e não faz? O Evangelho nos diz, no capítulo 3, nós somos relegados a mundos que condiz melhor com o nosso estado de aperfeiçoamento. Olha, mas nós aspiramos à regeneração e nós podemos voltar para o primitivo? Sim. Nós temos que aspirar à regeneração, mas nós temos que trabalhar para chegar na regeneração. A espiritualidade não vai aparecer com um disco voador e vai desaparecer com todos os maus e nós vamos viver num mundo felizes para sempre. Não é assim. Isso é utopia, isso é sonho infantil. A Gênesis de Kardec nos ensina que nós teremos que trabalhar pela nova terra, pela nova regeneração. E nós só ficaremos nela se nós trabalharmos para ela. Então, não adianta ficar pedindo para os ETs, não adianta dar um de Raul Seixas pedindo para eles levarem. Né? Pedir para o moço do disco voador, me leve. Não adianta, nós estamos no mundo certo para trabalharmos. E vamos ter que trabalhar. Então, o nosso benefício é o benefício do mundo em que vivemos, o progresso da humanidade. Os amigos espirituais não executam os nossos trabalhos. Não executam. Se assim o fosse, provavelmente eles não teriam deixado Jesus passar pela crucificação. Nós é que executamos as nossas tarefas. E nós podemos chegar na espiritualidade com as nossas condecorações, com as nossas medalhas. Sabe quais são as nossas medalhas que nós chegamos na espiritualidade? As nossas cicatrizes das nossas lutas, os suores do nosso empenho, a nossa experiência adquirida. É isso que vai nos dar a oportunidade de mundos melhores. Então nós vamos sim passar por sofrimento, por dificuldades, por doenças físicas, por doenças morais, por incompreensão dos companheiros da casa espírita, por incompreensão nos laços familiares. Vamos passar por expressões que nos desagradam. Vamos sofrer ataques que nós achamos que não merecemos. Mas tudo isso é para que nós possamos ficar fortes. É para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Nós temos que amar os nossos amigos protetores, os nossos amigos espirituais e respeitá-los, fazendo a nossa parte conscientemente.
respeito para com eles, sabe? Jesus disse que esperava por nós, ele confiava na nossa aptidão, a nossa adaptação de desembaraçar-se do nosso enovelado fio da vida. Nós trançamos demais, pega um novelo de lã e dá para um gato, aí você tem que tentar tirar aqueles nós. Nossa vida é mais ou menos assim. Só que a espiritualidade de Jesus nos espera e coloca a espiritualidade em torno de nós, nos auxiliando, trabalhando conosco. Então nós precisamos respeitar, sim. E aí nós precisamos pedir inspiração. É diferente de pedir para eles fazerem as coisas por nós. Nós pedimos inspirações, pedimos força, nós pedimos alegria, nós pedimos ânimo. E paramos um minutinho. Você viu como que ela fez a prece? Ela pediu toda aquela força, toda aquela alegria, Jesus em torno de nós. E depois ela ficou uns minutinhos aguardando essas bênçãos que tinham pedido. Então nós não podemos fazer a prece e sair correndo. Orar e já se desconectar. Nós precisamos orar, pedir a inspiração e aguardar alguns segundos para recebê-la em nosso coração. E nós podemos também ver os nossos companheiros, buscar inspiração nos nossos companheiros de luta, para que nos deem um exemplo, para que nós possamos ter forças também. E aí nós podemos pensar em João Lúcio, em Joana d'Arc, em Lucílio Vanini, todas pessoas que, em nome da verdade, em nome da espiritualidade maior, terminaram as suas vidas na fogueira pela incompreensão humana. Lucílio teve inclusive a língua arrancada antes, não negou a fé. Joana não negou os amigos em torno de si. João Lúcio não negou o direito de todos conhecerem a espiritualidade e não ser restrita somente à igreja. E Kardec não foi para a fogueira física, mas foi para a fogueira do pensamento, para a fogueira do ataque, para a fogueira da incompreensão, fogueira nos livros. E eles em nenhum momento saíram do seu estado de iluminação. Em nenhum momento saíram do convívio dos seus amigos espirituais. Em nenhum momento duvidaram. E em nenhum momento deixaram de executar as tarefas que tinha que fazer. Continuando lembrando Kardec, ele trabalhou sem cessar para trazer o legado da mensagem espírita. Para que hoje nós possamos estudar a doutrina espírita, estudar abertamente. Pensem em quantos companheiros nossos que não poderiam nem estudar abertamente. Bezerra, enquanto encarnado, tantos outros irmãos nossos no Brasil, que precisavam olhar se a patrulha militar não estava na rua para poder se reunir. Kardec mesmo até preso, porque insistia em falar com a espiritualidade, em trazer esse legado. E embora ele estivesse dirigido pelo Espírito de verdade, ele não transferiu o seu dever. Ele assumiu antes do berço e executou. Laborou até a desencarnação. Até os próprios amigos espirituais disseram: menos, vá mais devagar. Mas ele disse: eu não tenho tempo, eu não posso ir menos, eu preciso deixar essa mensagem de paz, de amor. Eu preciso que a humanidade conheça a espiritualidade viva em torno de nós. E nós temos a espiritualidade em torno de nós. Então a espiritualidade, elas nos ajudam, elas inspiram, elas socorrem. Muitas vezes elas nos curam por merecimento. Nós estamos cansados de ver praticamente todos os dias curas efetivas nas salas de paz, operada pela fé, operada pelo milagre, operada pela bondade da espiritualidade. Mas nós temos que continuar executando a nossa tarefa. Não podemos subir no estrelismo, não podemos ser o médio principal da casa, nós não podemos ser a melhor diretoria, nós não podemos ser os melhores e os primeiros, nós temos que ser iguais e irmãos. Executar a tarefa juntos, auxiliando, amparando aquele que compreende menos.
E quando um irmão estiver em dificuldade, você olhar para ele, percebe que ele está triste, que tem alguma coisa, vá perguntar. Porque nós adquirimos um hábito que é pior do que qualquer violência que possa haver na terra. Nós adquirimos o hábito da indiferença. Isto é cruel, isso é maldoso. Nós olhamos para o irmão, sabemos que ele está sofrendo e nós não perguntamos o que ele tem. E não perguntamos porque a gente diz assim, a gente fala bom dia, pergunta se está tudo bem, ele já desata a falar um monte de coisa. Nós não perguntamos porque nós não queremos saber, nós não perguntamos porque estamos indiferentes. Tá, o irmão está triste? Pergunte. Diz no que pode ajudar. Mas não fique em palavras vãs. Se puderes ajudar, ajude. Socorra, ampare. Visite, ora, trabalha para a iluminação própria e a iluminação do próximo. A nossa tarefa cabe a cada um de nós executar e que possamos executá-la com um imenso amor, para que nós possamos ser, sim, chamados discípulos de Jesus. Tenham todos um bom dia, uma boa semana e que nós possamos nos encontrar em breve novamente. Ele falou para eu fazer a prece, mas acho que é ela que vai fazer, né?